tá todo mundo em pânico e que pode expor todo o sistema. Oi, Paula, tudo bem? É o seguinte, eu recebi ainda há pouco aqui um vídeo do querido Wagner Moura, que eu tanto admiro. Eu não tenho o telefone dele, então estou mandando esse áudio para você. Se possível, faça chegar até ele e pode usar como quiser. Bom, primeiro o seguinte, eu acho que é importante esclarecer a classe artística que em 2022 nós ganhamos a eleição para o governo, para a presidência da República e perdemos para o Congresso. Nós temos um Congresso desfavorável. Eu imagino que as pessoas estejam assistindo televisão, estejam vendo o que está acontecendo. Daqui a pouco pode ser que 2 deputados da extrema-direita sejam salvos e um da esquerda seja cassado. É esse o Congresso que temos. É esse o Congresso que vivemos. Vota marco temporal, vota outras coisas aqui. Então a gente tenta aqui minimizar danos. O texto do VOD, você acompanhou, construiu tudo. Nós tentamos o melhor texto, mas não conseguimos. Tem lobby de plataformas nesse Brasil e nesse mundo. Desculpa a revolta, mas eu não sei que mundo o pessoal tá. Tem lobbies aqui. A gente conseguiu, foi o melhor possível do texto. Não é o que, infelizmente, nem tudo é exatamente do jeito que a gente quer. Porque é esse Congresso que temos, com enormes limitações. Então, nós caminhamos lá na Câmara, conseguimos um avanço lá na Câmara, viemos no Senado, conseguimos um avanço com o Eduardo Gomes. Eu gostaria de aprovar, eu gostaria de ter um Congresso, 200 deputados do PT, 100 do PSOL, 20 do PSB, 30 do PDT, eu gostaria, mas não tem, pô. A maior bancada aqui é do PL, do partido do Bolsonaro. Será que o pessoal não entende isso? A gente aprova as coisas com enorme dificuldade aqui. Não é o que a gente quer, é o que a gente pode, é o que a gente tenta fazer. Outra coisa, me informaram que esse vídeo do Wagner foi a pedido de um rapaz da Ancine, parece o Paulo, enfim, eu só sei que esse rapaz, ao que eu lembro, você esteve aqui comigo para bancar esse moço para Ancine. Eu te levei com o Rodrigo Pacheco, tu pediste por esse rapaz. Tu foste em todo canto, no Mink, em todo canto, pedir por esse rapaz. Esse rapaz fica pedindo de artista vídeo contra a tua própria construção? Juro que eu não entendi nada. Eu gostaria de entender mais. Porque quando eu vi pelo nome do rapaz, foi o cara que tu vieste bancar aqui. E tu me fizeste te levar com o Rodrigo Pacheco para bancar esse cara. Não tô entendendo. Mas enfim, desculpa o desabafo, porque eu realmente não entendi coisa nenhuma. Eu não tenho o telefone do Wagner, senão eu mandaria esse áudio para ele direto. Mas enfim, mandei para você. Um beijo grande. Tá buscando a anistia? Sim, a oposição tem a intenção de continuar, inclusive agora está no Senado, como bem lembrou a deputada, foi para o Senado agora, tem um trâmite que deve ser cumprido. No Senado, o relator é o Esperidião Amin, senador por Santa Catarina, ele já afirmou que nada impede de colocar, então, a anistia ampla, geral e restrita, porque se entende, obviamente, que ali houve uma baderna, como tantas outras houveram ao longo do tempo, falar de golpe quando o presidente passou, inclusive... Eu não quero interromper, mas ao mesmo tempo eu quero a isonomia do tempo, então eu pediria para o Rodrigo... É que agora ele começou por mim, eu acho, Maria... entendi, tá bom. Acho que foi isso, só né, lembrando que, sim, lembrando que a gente não está sob as normas eleitorais, isso não é um debate eleitoral, mas a gente vai manter o equilíbrio, sim. Obrigado. Tu quer falar, Maria, ou concluo? Eu gostaria que você concluísse, deputado. Conclui, eu queria saber a regra. Não, então voltando lá, como foi dito pelo até perdi, né, que eu estava falando a mim, né, mas enfim, que ele disse que o PL da dosimetria pode virar um PL da anistia. Pode virar, até porque, como a gente está num regime democrático, e se tem essa previsão de lei que a anistia pode ser pautada e aprovada, se os senadores entenderem que o projeto da redução de penas é insuficiente e quiserem pautar a questão da anistia, a gente vai para o voto e, através da democracia, como também defende a deputada Maria do Rosário, a gente vai decidir se deve ou não ser anistiado essas pessoas. Agora esse negócio começou a ficar realmente divertido. André Mendonça movimenta inquérito contra Paulinho da Força após 2 anos parado. André Mendonça colocou fogo no parquinho. Entendam o porquê. Paulinho da Força é nada mais, nada menos que o relator do PL da dosimetria. Mas é importante lembrar que esse cara foi pinçado a dedo para ser relator do PL da anistia. O PL era um PL da anistia, que esse cara recebeu uma missão do sistema, do regime, a enterrar o PL da anistia. Ele foi o responsável por converter o PL da anistia em PL da dosimetria. Foi ele que olhou para a direita essa semana e disse: ou vocês aceitam o PL da dosimetria ou ficarão sem nada. E por que ele? Pelo seguinte, olhem só, nada é por acaso. Primeira turma condena Paulinho da Força a 10 anos de prisão por desvio de recursos do BNDES. Esse cara havia sido condenado pelo STF em 2020. Ele foi condenado por decisão da primeira turma. O relator era o Alexandre de Moraes. Só que o Alexandre de Moraes foi voto vencido. O Alexandre de Moraes votou para absolver Paulinho da Força, mas perdeu por 3-2 e ele foi condenado.
Paulinho da Força recorreu e o plenário do STF reverteu a decisão da primeira turma e absolveu Paulinho da Força por desvios do BNDES. Olha só, em 2023, novembro de 2023, Paulinho da Força, que estava com uma cana de 10 anos, foi absolvido pelo plenário do STF. Aí agora, no momento de maior discussão sobre anistia, esse Paulinho da Força é pego, é pinçado e vai pagar a missão. E olha só o que ele diz, olha só a autoridade do cara. Vejam se o cara não tá com a autoestima lá em cima. Paulinho da Força diz: tudo o que eu fizer, o STF vai bater o martelo. Caramba, Paulinho da Força, você tá gigante. Ou melhor, tava gigante. Por quê? Porque, de repente, André Mendonça, que não faz parte desse jogo, movimentou inquérito contra Paulinho da Força após 2 anos parado. E que inquérito é esse, gente? Olha lá. O inquérito apura o suposto envolvimento do deputado em um esquema de captação ilícita de clientes para ações trabalhistas. Opa! Um sindicalista, porque é isso que ele é, um sindicalista envolvido em esquema trabalhista. Sério, que novidade! A partir da venda de listas de trabalhadores demitidos obtidas junto a sindicatos. Ele, um sindicalista, Paulinho da Força, é o presidente da Força Sindical, sob sua influência. Paulinho é ligado à Força Sindical. André Mendonça apagou fogo com gasolina. Paulinho da Força achou que tava, olha ele lá, olha a carinha dele, achou que tava absoluto. Paulinho da Força pensou, tô absoluto. Pagaram missão para mim, fui lá, honrei a missão, tô gigante. Vem o André Mendonça e dá uma rasteira em todo mundo e fala, aqui não, põe para andar o inquérito contra esse cara. Meus parabéns, ministro André Mendonça. Botou fogo no parquinho e botou o sindicalista no lugar dele. Gostei. Lembrando, tudo na mesma semana que até o jornal O Globo expõe um contrato milionário da esposa de um ministro do STF. Documento previa o pagamento de 129 milhões em 3 anos ao escritório da mulher e filhos do ministro. O que está acontecendo? Será que o jogo está virando? A Globo jogou esse contrato no ventilador, inquérito andando contra Paulinho da Força, que acabou de cumprir uma missão importante para o regime. Agora as coisas começaram a ficar realmente divertidas. Tá? Para ver até onde a gente consegue ir. Antes de chegar no caso do Banco Master, e como vocês podem ver, né, isso aqui já está envolvendo a justiça, porque eu quero falar primeiro de Bolsonaro. Vocês devem ter visto isso daqui, mas eu coloquei de propósito só para relembrar que isso daqui aconteceu, né, que é o Brasil. Maior investigação da história do PCC prescreve e Marcola é absolvido. Vocês viram isso? E muita gente se questiona, né, rapaz, aí. Os bandidos mais perigosos do Brasil, né, talvez a facção mais perigosa do país, o PCC. Por que a justiça não, sei lá, não se debruça sobre isso, se empenha para realmente resolver esse caso de forma célere? Demorou tanto para resolver que prescreveu. Demorou tanto que prescreveu, bicho, como é que pode? Aí, se de um lado prescreve, vocês que são de direita, que acompanham a política, vocês observam que o caso do Bolsonaro, ele tramita na velocidade da luz. A velocidade para trancafiar Bolsonaro, assim, ó, é no estalar de dedos. Aí, nos últimos dias, a gente até comentou ontem, os médicos de Bolsonaro falaram que ele precisa fazer uma nova cirurgia, e aí pediram urgência, e aí Dom Pedro III não acolheu, não, o pedido da defesa.
E ele mandou a Polícia Federal fazer uma perícia médica sobre a cirurgia, que é pra ver, né? Vai que o Jair não esteja precisando, vai que seja um plano de fuga. Ali, determinou a realização de perícia médica oficial para avaliar se o ex-presidente, né, ele necessita realmente de uma cirurgia imediata. Ô, Zé, espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho aí, pô. Aí você vê, né? Uma perícia para ver se a cirurgia precisa ser imediata. Só que essa perícia tem prazo de 15 dias. Então, assim, se for provado que ele precisa de uma cirurgia para ontem, você já gastou 15 dias. E aí? Quem que vai ser responsabilizado por isso? Dom Pedro III, porém, afirmou que os exames apresentados não são atuais e que nenhum documento médico encaminhado pela defesa aponta urgência. Beleza, que foi o que ele disse. Aí a defesa, após essa determinação, pediu para médico fazer exame de urgência. Pô, 15 dias, bicho. Vamos tentar acelerar isso daí, né? Enfim, o pedido ocorre após Dom Pedro III dizer que os documentos apresentados pelos advogados para pedir nova cirurgia eram antigos, determinar que a polícia faça a perícia médico oficial no prazo de 15 dias para avaliar. É a polícia que vai ver se precisa ou não. Né? De preferência o Andrei, né? Que é indicado do Lula. Aí o Flávio Bolsonaro participou de uma entrevista lá no podcast dos Irmãos Dias. Fala muito sobre a candidatura dele, fala de vários assuntos. E Bolsonaro ele vai abordar sobre essa questão aí da perícia e da necessidade ou não de cirurgia, né? Vamos ouvir, aí você forma o seu juízo de valor. Mas o presidente Bolsonaro, ele apresentou mais uma vez um pedido para ele para uma domiciliar humanitária, né, para ele cumprir a pena dentro de casa, por causa das comorbidades. E nesse mesmo pedido, Carol, o laudo médico de um renomado doutor Leandro Echenique do Einstein, Albert Einstein, o hospital aqui de São Paulo, indicando que já foi feito tudo possível para tentar resolver o soluço dele e nada funciona, é sempre paliativo. Ele fica um dia com soluço, passa 2 dias, volta o soluço, mais grave, menos grave. Então, é algo que ao longo dos últimos meses, ou talvez anos, foi algo que foi acontecendo reiteradamente. Então, todos os tratamentos possíveis foram tentados e não deram jeito. Aí tem uma intervenção cirúrgica que você faz, eu não sei o nome exato, mas é uma espécie de cortar a comunicação de algum nervo que, enfim, pode, no caso dele, indicado que se faça essa cirurgia para parar esse soluço e o risco de broncoaspirar. Sim. O fluxo que ele tem, que esse foi o nosso medo, né? Como fica cheio o estômago dele e ele está soluçando, pode em algum momento, quando ele for soluçar e subir o líquido que está aqui, se for pro pulmão, é morte, né? Então o médico, um laudo, olha, a indicação é para fazer a cirurgia. Aí até para surpresa, cara, assim, o ser humano não tem limite para crueldade, né? A decisão que vem do Alexandre de Moraes é que ele simplesmente não acredita nesse médico. Ele está pedindo uma perícia oficial para dizer se realmente o Bolsonaro precisa de fazer a cirurgia. Quer dizer, é uma obsessão, é uma perseguição nojenta, implacável, sem fim, uma pessoa inocente, com cara do bem, né? E mais uma vez, a gente não tem a quem recorrer, porque se você recorre para quem? Recorre para ele mesmo. Recorre para uma outra turma ali, que ele faz parte, que é composta pelos inimigos do Bolsonaro. Então não tem nenhuma dúvida mais, depois dessa canetada que ele deu hoje, que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Não tem outra explicação ele tomar essa maluquice de decisão como ele fez agora. Eu até não gosto de ficar falando muito sobre esse assunto, porque me tira do sério, eu fico me controlando aqui para não falar até palavras de baixo calão, porque é um negócio assim inimaginável. A que ponto chega a crueldade em um ser humano, a que ponto chega uma pessoa usar uma caneta para fazer tanto mal para uma pessoa inocente. Tá brincando com a vida do meu pai, e eu não quero de verdade que a minha família sofra o que sofreu a família do Clezão. E o Clezão foi um perseguido de Rio de Janeiro, que estava preso, e os médicos várias vezes dizendo que ele precisava sair ali da cadeia para ir fazer o tratamento de saúde. O laudo do Ministério Público favorável a que ele pudesse fazer o tratamento no hospital. E o Alexandre de Moraes simplesmente não decidiu. Deve ter pensado assim, tá me enrolando, tá achando que eu sou otário, quer sair pra dar um passeio, vai ficar preso, não sei o quê, golpista. Morreu na cadeia, o Clezão. A culpa dessa morte é a omissão de Alexandre de Moraes. Aí você tira a sua conclusão, né? Será que o Flávio tá reclamando sem razão? O médico aí do Einstein, que falou que começou a precisar de cirurgia, não sei, deve ser um mega complô, né? Para Bolsonaro fugir. Deve ter um túnel debaixo do hospital, não sei, para ir para dentro de alguma embaixada e aí fugir de helicóptero. Só pode uma coisa dessa. Aí você vai juntando, né, essas informações com isso daqui também. Pedido de Dom Pedro III antes da votação do PL da dosimetria.
Antes de ser levado de surpresa ao plenário, a dosimetria foi alvo de discussões entre o relator Paulinho da Força, Dom Pedro III e o Toffoli. Nas conversas, Dom Pedro III pediu que o texto não tivesse cara de anistia e, olha só, ao analisar pontos sensíveis, solicitou que a proposta não abrisse margem para uma eventual libertação de Bolsonaro. Olha só o que vocês estão fazendo. O Jair é meu. Mas não é pessoal, viu? Não é vingança, não. Não, é técnico. 100% técnico. Em relação à dosimetria, o Landau, número 2 do Departamento de Estado, fez um comentário na internet, né, falando o seguinte, ó. Os Estados Unidos têm expressado consistentemente preocupação com as tentativas de usar o processo legal para instrumentalizar as diferenças políticas no Brasil e, portanto, saúdam um projeto de lei aprovado pela Câmara como um primeiro passo para lidar com esses abusos. Finalmente estamos vendo o início de um caminho para melhorar nossas relações, né? Espero que seja realmente só o primeiro passo, porque a coisa no Brasil está complicada. Mas vamos lá. Começando aqui essas questões envoltas no Banco Master, gente, isso daqui é típica notícia que chama muita atenção, não pelo teor da notícia, mas por onde foi publicado, assim como as revelações da Malu Gaspar. Pessoal, isso aqui na verdade chama ainda mais atenção do que a Malu Gaspar. Aqui é o Instituto Chupa Lula. O Instituto Chupa Lula do Eduardo Moreira. Quem estava divulgando isso aqui no Twitter como exclusivo era o Demori, que trabalha na EBC do governo Lula. Aí você fala, mas o que está acontecendo? PCC, Dias Toffoli viajou em avião associado a Beto Louco. Ministro do Supremo usou jato operado pela Táxi Aéreo Piracicaba para evento em resort de luxo, que já teve seus parentes como sócios. Aí o Fonseca tá ali, ó, rapaz, até o esquerdoso ICL resolveu bater nos caras. Os últimos dias estão muito estranhos no Brasil. Estão muito estranhos. Você fica assim, né? O que é que passa na cabeça do ICL? Aí vem a Malu Gaspar. Contrato da mulher do Dom Pedro III com o Master previa a defesa de interesses junto ao Banco Central, Receita e Congresso. Boa. O contrato previa que o escritório da família trabalhasse na defesa do interesse da instituição junto ao Banco Central, à Receita e ao Congresso. Então, assim, não era qualquer coisa, né? E quando você olha os valores, de acordo com o documento, o escritório receberia uma remuneração mensal de 3,6 milhões ao longo de 3 anos. Como ele foi assinado em 16 de janeiro de 2024, se tivesse sido cumprido integralmente, teria rendido ao Bastos de Moraes Associados 129 milhões até o início de 2027. Ela já tinha comentado sobre isso, né? Você está relembrando. Ano em que, olha que coincidência, o ministro assumirá a presidência do Supremo no esquema de rodízio do tribunal. Com a liquidação do Master, os pagamentos foram interrompidos. Mas, caso tenham sido honrados até outubro de 2025, último mês antes da intervenção pelo BC, geraram ao Bastos de Moraes receita de 79 milhões. Rapaz, é um dinheirinho, hein? 79 milhões. Bom, mas como está ali no início, é para fazer várias coisas, atuar em várias frentes diferentes. Não tem isso na cabeça. Então você espera o quê, né? Vários casos, várias ações. Pô, 79 milhões, né, bicho? Aí a Malu Gaspar colocou aqui, né? Só pra você ver. Aí vem aquele questionamento. Como a Malu Gaspar obteve essa informação? E quem obteve esse contrato foi a Polícia Federal. Quando teve a busca e apreensão e apreendeu o celular do... Como é o nome? Do Vorcaro. Como é que chegou na mão da Malu Gaspar? Ainda mais da Polícia Federal do Lula. E deram na mão da Malu Gaspar. Ela faz questão de assinar as matérias sozinhas. Malu Gaspar não é um jornalista qualquer. É uma das jornalistas sêniores do jornal o Globo, na área de reportagem. Não é qualquer uma. Você acha que tem alguma chance da Malu Gaspar ter publicado isso daqui sem anuência da família Marinho? E aí que ficam essas perguntas no ar. Por que a família Marinho? Por que a Globo? Por que logo a Globo resolveu começar a divulgar esse tipo de coisa? Será que estão começando a precificar que por conta das eleições do ano que vem, até da candidatura do Flávio, o Supremo realmente precisa voltar para a caixinha o quanto antes,
porque a revolta social está crescendo e ter perseguido o Bolsonaro, né, está torturando o Bolsonaro, não está sendo suficiente para derreter o seu apoio. A gente não vai comentar sobre a vitória do Flávio, mas ontem saiu, por exemplo, a pesquisa do GERP. Gente, o Flávio Bolsonaro está aparecendo na frente do Lula. 1% no segundo turno. E aí? Ele venceria o Lula. O que faz sentido, porque você tendo uma eleição que vai ser igual 2018 igual 2022. Esquerda versus direita. Era de decidir. E até as pessoas que votaram nulo em 2022, com certeza terão motivos para repensar se vale a pena anular o voto mais uma vez. Vale a pena deixar o Lula? Ainda mais porque agora, pô, você pode não gostar do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é até mais moderado, como o Flávio vem comentando aí. Uma eleição que dessa vez o Flávio vai ter um partido que há alguns anos já está lidando com ele, né? Porque o Bolsonaro só se filiou ao PL em 2021 e o fundo partidário era antes de Bolsonaro entrar pro partido. Agora é um partido que realmente tem fundo partidário. Não se sabe o tamanho da coligação, mas a depender pode ser uma coligação com muito tempo de TV, com a estrutura muito maior. Assim, o PL aumentou também o número de prefeituras. Então assim, cara, por que a Malu Gaspar tá tão empenhada nisso daqui? Eu realmente não tenho essa pergunta, não tenho essa resposta, mas é uma pergunta importantíssima. Mas vamos continuar. O objeto do contrato é a organização e coordenação de 5 núcleos de atuação conjunta e complementar, estratégica, consultiva e contenciosa, perante Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, órgãos do Executivo, ou seja, Banco Central, Receita, Procuradoria-Geral da Fazenda e o CAD. E Legislativo, que está assim, ó, entre parênteses, e está aqui no contrato. Ó. Até canadinha, ó. Acompanhamento de projetos de lei de interesse do contratante. Aí aqui tem 2 pontos muito relevantes. Primeiro, né? Cara, como assim, né? Como assim? Que projetos seriam esses? E o ponto ainda mais importante do que isso é o quê? A gente comenta diariamente, a gente vem comentando, em especial nos últimos dias, de como a Faria Lima faz lobby. Ontem estávamos comentando, inclusive, como o empresário médio, né, o produtor, já entrou na mira do governo para ter mais tributação, mais imposto, enquanto o andar de cima sempre é privilegiado. E era uma postagem do Renato que ele falava, bicho, o médio empresário é sempre alvo preferencial, porque ele não tem lobby, ele não tem a quem recorrer. E aí imagina, gente, como é que funciona isso, né? Acompanhamento é só acompanhamento? Aqui é o acompanhamento. E o Banco Master, na hora que faz esses eventos tudo, aí você imagina, né, como é que funciona a máquina, não só de lobby, mas de propaganda. Que aí vamos também falar do Banco Master. Você lembra que quando teve a operação, o Brasil 247, o portal de esquerda, falou que assim, até às 10 horas da manhã, 3 portais vinculados ao Banco Master que tem proximidade, seja para o anunciante, pessoas realmente próximas, que era o Brasil Journal, a Isto É e o Platô, que o Guilherme Amado trabalha. Nenhum dos 3 tinham comentado sobre isso. Então você vê que uma instituição financeira como o Master tem proximidade com 3 grupos. O Brasil Journal é aquele que estava atacando o Flávio Bolsonaro, ou seja, a imprensa que vende a narrativa. Muito antes disso, em 2023, a revista Piauí fez um levantamento mostrando que dos principais portais que falam basicamente sobre economia, investimentos, a cada 10, 8 são de propriedade de bancos, casas de investimento, gestoras e tudo mais. E aí traz também os assuntos que a gente vem discutindo nos últimos dias. Será que o que eles te vendem todo dia realmente é verdade? Será que não está sendo construído dia após dia uma narrativa para você estar o tempo todo temendo qualquer movimentação que contrarie o mercado, enquanto eles fazem isso para manter o país de joelhos, para os seus bolsos continuarem cheios? A discussão econômica do Brasil é uma farsa. A discussão econômica no Brasil é uma farsa. Se o Daniel Vorcaro, do Banco Master, tem dinheiro para contratar até a questão legislativa, imagina como não é o Banco Master e tantos outros aí no lidar com a imprensa no dia a dia para promover agendas. A equipe do blog consultou o Banco Central, a Receita,
a Procuradoria da Fazenda e o CAD sobre eventuais pedidos, consultas ou petições do escritório em nome do Master. Nenhum deles respondeu. Segundo apuramos, Viviane não participou de nenhuma reunião sobre a compra do Master pelo BRB no CAD, que chegou a aprovar o negócio antes da liquidação. Passo de Moraes também não consta no processo relativo à negociação no órgão, onde quem defende o Master é o Piero Neto. Aí você vê, né? 79 milhões, se for honrado até outubro. 79, para atuar em vários pontos, não conseguiu encontrar meio que nada, e não participou desses grandes casos, né? Aí você junta isso com essa notícia do UOL. Master figura em 77 mil processos. Esposa do Dom Pedro III foi cadastrada em um. Só um. Com certeza não são 79 milhões de reais, se foi até outubro, como diz a Malu Gaspar, para um projeto. Né? Assim, né? O valor é alto, né? Alto. Aí você fica nesse... por que está acontecendo no Brasil? Tem uma matemática que não está fechando. Eu acho que o problema, na verdade, é a Malu Gaspar. Eu acho que ela é meio golpista. Aí eu pergunto para vocês, gente, se o país for um país justo, onde todas as pessoas são iguais perante a lei, por que a Malu Gaspar ainda não está presa? Porque por muito menos, se ela fosse bolsonarista, ela estaria presa. Até me perguntando se não é o momento de começar aqui um movimento, talvez até um deputado da direita protocolar aí alguma ação, não sei, para prender a Malu Gaspar, uma busca e apreensão na Globo, um tratamento igual. Eu tô do lado da democracia, né? Eu tô do lado da democracia. Malu Gaspar, eu estou do lado da democracia. Se fosse um bolsonarista, estaria preso. Mas piadas à parte, ela não se contentou com a matéria escrita, ela escreveu outra, que a gente vai ver também. Aí ela veio fazer uma análise textual. E análise, não é textual não, análise de vídeo. A análise dela usa palavras e adjetivos ainda mais duros, tipo blindagem, né, constrangimento. Então, assim, vamos ouvir. A gente falou aqui na semana passada do esforço que alguns ministros do Supremo estavam fazendo para garantir uma blindagem para o Banco Master. Tudo porque o Dias Toffoli decidiu que nada mais na investigação podia ser feito sem autorização dele. E ainda decretou sigilo total sobre o processo. Na prática, a apuração parou. E a razão para isso, a gente sabia. Era o medo do que o caso podia revelar sobre os políticos, mas também sobre os próprios ministros do STF. E não deu outra. Duas informações bastante graves já vieram à tona. A primeira, horas antes de avocar o caso para si e ainda decretar o sigilo, o Toffoli viajou para o Peru no jato de um empresário para assistir a final da Libertadores junto com o advogado de um dos investigados que já tinha sido até preso na operação. E ainda atendeu o pedido desse advogado para deixar que o cliente visse todas as provas que fossem do interesse dele. Para o público, ficou o sigilo. O Toffoli ainda quis alegar que os dois voaram juntos, mas não se falou em Master, só se falou do Palmeiras. Não falou, é claro. Mas eu descobri que um outro ministro também tinha muitas razões para querer que o processo do Master ficasse escondido. O Alexandre de Moraes. Já se sabia que o escritório da mulher e dos filhos dele tinha um contrato com o banco. O que não se sabia ainda era o valor. 3.600.000 reais ao mês durante 3 anos, o que dá quase 130 milhões de reais no total. É um valor muito alto, muito acima dos parâmetros, até mesmo para as grandes estrelas da advocacia. Mas tem mais. O contrato prevê a defesa do banco e dos controladores, não só na Justiça, mas também no Banco Central, na Receita Federal e até no Congresso, para acompanhar projetos de lei do interesse do Master no Senado e na Câmara Federal. Que projetos são esses? Que tipo de acompanhamento? Bom, a gente perguntou para todos esses órgãos sobre reuniões, petições ou documentos que a Viviane de Moraes tenha protocolado em favor do Master, mas ninguém respondeu. O ministro e a mulher dele também continuam em silêncio. Esse caso já provocou um enorme constrangimento no Supremo, sem contar o pânico do que ainda pode sair desse baú. O caso continua parado e o sigilo continua valendo, mas o papel do jornalismo profissional é jogar luz sobre o que os poderosos estão querendo esconder. E é isso que a gente vai continuar fazendo por aqui. Então se liga no meu blog, no site do Globo e nos nossos vídeos e não deixa de curtir. Papel do jornalismo profissional. Tá estranho, velho. Isso tá muito estranho. Aí viu a Malu Gaspar, mas sentando na mão, velho. Revelações sobre ministros afundam o Supremo na crise do Master. Quando o Toffoli
Aqui ela vai destrinçar de forma muito mais profunda essa análise dela em vídeo. Chamou para si o caso do Master e decretou sigilo absoluto. Muita gente em Brasília dormiu aliviada. Acreditou-se que a decisão era suficiente para conter as revelações que poderiam emergir do inquérito que estava na primeira instância. De fato, ela fez parar tudo. Das oitivas, a abertura de novos inquéritos, assim como as perícias no material apreendido pela PF no dia da prisão do dono do Master, Daniel Vorcaro, e dos outros alvos da Operação Compliance Zero. A investigação começou com a venda fraudulenta de créditos de 12,2 bilhões do Master ao estatal BRB, ameaçava se espraiar por outros ramos dos negócios de Vorcaro e seus parceiros da política. Mas a decisão de Toffoli parecia ter levado os potenciais envolvidos a Porto Seguro. Logo se viu que a blindagem tinha furos. Só que os primeiros atingidos não foram suspeitos habituais do Congresso, e sim os próprios ministros do Supremo. A revelação de que o próprio Toffoli viajou para o Peru com um advogado dos investigados no jato, de um empresário amigo, para assistir a final da Libertadores, horas antes de decretar o sigilo master sobre o processo, jogou por terra a pretensão de controlá-lo. Quem foi que trouxe essa informação mesmo com exclusividade? A Globo. Eu realmente aqui, eu me vejo na cabeça aqui agora, não fiz essa de provocação, só falou, nossa, olha a Globo. Não, eu realmente esqueci. Rapaz, agora que tá caindo a ficha pra mim agora, é a Globo que revela que Toffoli estava no jato. E é a Globo que obtém documentos da Polícia Federal, porque me diz onde é que a Malu Gaspar achou isso, né? Em relação ao escritório, tem algo errado. A matemática não tá fechando. O que é que a família Marinho tá planejando? E aí depois, sabemos que Dom Pedro III também tinha muito a perder com o escrutínio sobre o Master. Já era público que o escritório da sua mulher e de seus filhos, o Basto de Moraes, tinha um contrato com o banco. O que não se conhecia era o valor, 3,6 milhões por mês, né, 129,6 ao todo. O objeto da contratação é amplo, prevê desde a defesa do banco, seus controladores na justiça, até o acompanhamento de projetos de lei de interesse do Master no Senado e na Câmara. Que projetos são esses e que tipo de acompanhamento, né? Pergunta Malu Gaspar. Isso ainda é mistério, já que nem Dom Pedro nem sua mulher se manifestaram até agora. Mas não precisa ter carteira da OAB para saber que a remuneração está muito acima dos parâmetros de mercado, mesmo o das grandes estrelas da advocacia. Pois é, né? É um dinheirinho bom. Os defensores de Toffoli, Dom Pedro e Viviane, dizem que não há regra que impeça ministros de viajar em jatos e que não é legal seus parentes prestarem serviços a clientes privados, é verdade. Assim como também é fato que o próprio Supremo liberou seus magistrados para julgar processos de escritórios de seus parentes. Se fosse um argumento aceitável, porém, já teria aparecido algum acólito de plantão para defendê-lo em público. Antes, até havia quem dissesse que o sigilo de Toffoli era necessário para impedir vazamentos. O que o caso Master poderia se transformar em Lava Jato 2.0 e levar ao surgimento de novos outsiders como Bolsonaro. Na linha, sim, vai chegar o Master, o fascismo volta. Agora, até esse pessoal anda calado. No Supremo, o constrangimento, pelo que já se sabe, só não é maior que o pavor do que ainda está por vir à tona. Quem conhece bem as entranhas do Master reconhece que o abalo pode ser gigante. A nova esperança de Toffoli, Dom Pedro III e companhia, é que o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, mantenha o processo com o Supremo, endosse o sigilo e ajude a dificultar o andamento da investigação. Eu achei que bobagem falar isso, né? A nova esperança. Rapaz, para mim é a nova certeza, né? Eu acho que o Paulo Gonet é um democrata. Eu acho que o Paulo Gonet está do lado da democracia contra o fascismo. E ele entende a importância disso tudo. Não é expectativa descabida, dado que Dom Pedro III foi um dos principais padrinhos da indicação de Gonet ao cargo, com Gilmar Mendes ambos formam uma trinca azeitada. Gonet é um democrata. Mesmo que o caso venha a ser abafado pela PGR, porém, o estrago já está feito. Os requintes de promiscuidade com o Master são um coroamento de uma degradação que vem de longe. E resulta da simbiose entre a onipotência alienada dos ministros e a conveniência de amplos setores da sociedade. Tipo a Globo, Malu Gaspar. Tipo a desgraça que é a Globo, né? A personificação do Satanás que é a Globo, né? Se o Satanás tem uma família,
Essa família, todo mundo sabe qual é o nome, viu? Pode ter certeza. Pode ter certeza. Esses aí, mas assim, ó, tem uma certeza na vida. Eu tenho duas. Uma que eu vou morrer. A outra é que eu não vou pro mesmo lugar que a turma da Globo. O lugar que vocês vão é quente. Mas vocês vão arder. Ave Maria. Aí agora vem com esse papinho, né? Conveniência. Conveniência. Não, de conveniência não. Conivência, né? Realmente foi conivente. Cara, olha o que fizeram com o Brasil pra tirar Bolsonaro do poder. Porque tudo isso daqui só tá acontecendo exatamente pra tirar Bolsonaro, a grande ameaça. O demônio do Dom Pedro III e seu modus operandi faz com que muita gente prefira não dizer em público o que fala todo dia em Brasília, na Faria Lima ou na Central do Brasil. O que essa turma fala? O Supremo desmoralizou a si próprio a se afundar na geleia moral dos centros da vida. Ai! Estão virando bolsonaristas, é? Tá parecendo que estão virando bolsonaristas. Agora é curioso, né? O modus operandi... Que modus operandi é o quê? É prender quem fala isso? E por que tu fala, Malu Gaspar? Não é porque você tem compromisso com a verdade, é que você tem blindagem, né? Família Marinho permitiu. Resta saber a troco do quê? A escolha que os ministros têm diante de si agora não é entre matar ou não inquérito do Master, e sim entre aceitar que não são intocáveis e devem satisfações ao público. Eles são intocáveis. Eles são intocáveis e eles não devem satisfação. Ou se preparar para um futuro descrito de forma bastante crua nesta semana pelo Alessandro Vieira na CPI do crime organizado. Este é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministros de tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Pode parecer exagero, mas talvez seja melhor não pagar para ver. Eu não sei, acho muito difícil. Porque a sociedade é esse daqui, ó. Pedro Menezes se classifica como liberal, até da Bahia, é baiana ele, inclusive. Nova República, a melhor república. Olha lá, ó. O Monte Richmore, que tá lá, os pais fundadores dos Estados Unidos. Olha os pais da República. Lula, Ulisses Guimarães, FHC Dom Pedro III. Aí o Faustão de Moraes fala ali, né? Nem os eventos patrocinados pelo Banco Master ousaram ir tão longe. É que às vezes a gente vai lendo assim as coisas que faz lógica, né? A gente pensa, não, o povo tá acordando. Engano teu. Engano teu. Tu passar 2 dias lendo o que os petistas comentam, tu perde a esperança no mundo. Aí o Verdivaldo colocou aqui um dos advogados do caso do Master, né? Que tava no avião com o Toffoli. E o Verdivaldo fala assim, ó. Veja este advogado petista ameaçando esse jovem advogado com processo criminal por criticar suas ações. É preciso levar isso a sério, visto que Augusto Arruda Botelho viaja em jatos particulares com o ministro do Supremo para assistir futebol. Estão inebriados com poder e riqueza. É? Descobriu agora, foi, Verdivaldo. Aí tá ali, o Glauber fica, aí vem o Vitor Saraiva. Admiro você ter coragem de tuitar por agora, só pra sentir o carinho da torcida. Aí ele diz, Vitor, querido, você trabalha em algum escritório de advocacia? Me conta. Vixe. Aí o Fernando fala, que maluco, cuzão, tentando intimidar o cara, mais que FDP. Aí o Augusto diz, Nando, não pode chamar os outros de cuzão FDP, isso ultrapassa o limite da liberdade de expressão e configura um crime. Bom fim de semana pra você. Pronto. Já vai processar o cara. Aí o Verdivaldo também... Ah, não. Antes de falar do Verdivaldo, né? Tô falando de liberdade de expressão. Folha de São Paulo publicou. Liberdade de imprensa dá salto sobre Lula. Vocês concordam com isso? Porque eu não concordo, não. Aí eu coloquei isso aqui antes do Verdivaldo. Por quê? Porque ele, na mesma Folha de São Paulo, veio falar, né? Os abusos do Supremo são agora óbvios. Mas quem pode pará-los? Bom, não vai ser a imprensa, né? A imprensa conivente? Não vai ser, né, Verdivaldo? Revelações de ligações extremamente pessoais entre o Tribunal e o Banco Master são chocantes, mas muitos ministros operam sem limites. Quase sempre os poderes autoritários temporariamente confiscados em nome de uma emergência se tornam permanentes. Aí vamos ver, né? O que é que a Folha deixou o Verdivaldo publicar? Até os mais fervorosos defensores do Dom Pedro III do Supremo deveriam ficar escandalizados com as recentes revelações do caso do Banco Master. Banco falido, acusado de fraude e outros crimes. Solicitou que o Supremo assumisse plena competência sobre o caso e o Toffoli concordou de forma controversa. Essa não foi a única decisão favorável que o banco recebeu. Dias depois, o Toffoli atendeu ao pedido do Master para sigilo máximo ao caso
Este jornal afirmou, não há justificativa compreensível para a manobra. Esse é o contexto que tornou as revelações da semana passada tão chocantes, poucos dias antes de conceder ao banco grande presente. Companheiro Toffoli voou ao Peru em um jato particular com o advogado Augusto Arruda Botelho, que atuou no governo Lula após a nomeação do então ministro da Justiça Flávio Dino e agora representa um diretor do banco para assistir à final da Libertadores. Embora o ministro alegue que ele e Botelho não discutiram o caso, né? O Banco Master, enquanto desfrutavam do jatinho, a aparência de impropriedade é suficiente para correr e de fato destruir a credibilidade de qualquer sistema jurídico. As ligações extremamente pessoais entre o Supremo e o Master continuam a ser reveladas. Aí ele fala aí do contrato. Não é preciso muita explicação para demonstrar porque esses fatos são chocantes, escandalosos e profundamente alarmantes. Se os ministros do Supremo estivessem submetidos aos limites éticos mais básicos, ou se tivessem alguma preocupação com a percepção pública de sua legitimidade, este comportamento jamais teria sido sequer cogitado. Mas é que reside o problema. O que, Glenn? Fala. Muitos ministros operam sem limites de qualquer tipo. Sem limite ético, legal, constitucional, político. São deuses, né? Eles desfrutam de viagens frequentes à Europa, financiadas pelas empresas cujos casos julgarão. Muitos têm cônjuges e filhos contratados por clientes com casos cruciais em tramitação no Supremo. Suas vidas e condutas parecem mais próximas às de aristocratas do que de juízes isentos. Não é difícil entender por que os ministros da corte são tão audaciosos e despreocupados. Quem tem a coragem ou até a capacidade de enfrentá-los e dizer-lhes não? Os excessos e abusos extremos da corte não se limitam aos casos jurídicos que lhes são submetidos. O tribunal tem posto repetidamente suas preferências em questões puramente políticas, como se o Congresso não existisse. Né? E aí? Aí vem, né? Aí ele vem explicar um caso que envolve liberdade, que segundo a Folha que ele escreve esse texto, a liberdade de imprensa melhorou no governo Lula. Ano passado, ministros do Supremo expressaram o desejo que o Congresso aprovasse uma lei nova, né? Uma nova lei que responsabilizasse as Big Techs. Pelo quê? Por não remover conteúdo ilegal, né? Que você fica na dúvida que é ilegal ou não, mesmo na ausência de uma ordem judicial. Uma vez que o Congresso rejeitou democraticamente tal lei, o que é que fez a Corte? Impôs. Foi o Marco Civil, né? Declarou o artigo 19 do Marco Civil inconstitucional, numa interpretação que nunca havia sido sugerida por qualquer pessoa desde que ela foi aprovada 11 anos atrás. Aí, depois veio o Gilmar, ele encontrou, né, uma linguagem oculta na Constituição que invalidou 75 anos de processo que regiu o impeachment de ministro do Supremo. Desde 2019, o Supremo confiscou uma montanha de poderes extraordinários em nome da emergência das fake news, em seguida do movimento Bolsonaro. Embora muitos dos que aplaudiam isso estejam agora implorando para que o Supremo devolva esses poderes e volte à normalidade, tipo Estadão, a Globo, a Lu Gaspar, a história mostra que isso não acontecerá. Quase sempre, os poderes autoritários temporariamente confiscados em nome de uma emergência se tornam permanentes. E ele dá um exemplo do país dele, nos Estados Unidos. Veja o Patriot Act de 2001 dos Estados Unidos. Em outubro de 2024, o New York Times questionou o Supremo, né, o presidente Supremo Barroso, sobre quando esse poder excepcional de censura finalmente terminaria. Aí tá ali, né? Até o final de 2024, né, início do próximo ano, já deve estar encerrado aí, bicho. À medida que nos aproximamos das eleições de 26, não há nenhum sinal de que o Supremo esteja disposto a abrir mão desse poder. Pelo contrário, o Estadão revelou agora, essa semana, que o inquérito das fake news não vai terminar tão cedo. Nunca se sabe, né? Tem eleição do que vem. Acho que vai precisar. Os ministros da corte sabem que construíram um poder absoluto e inquestionável. O que veio depois é parte da natureza humana e sempre acontece quando tanto poder é concentrado nas mãos de poucos. O poder absoluto corrompe absolutamente. Aí veio o Fachin no meio dessa história. Eu não sei se essa analogia vai fazer sentido, mas tá parecendo que o Fachin é tipo o Hugo Mota do Supremo. É um cara que não sabe o que faz, tá perdido. Não manda em nada. Tem o poder da caneta, mas não vão deixar ele exercer e ele
não tem pulso para exercer e no final do dia ele só quer ficar de boa com o Lula. No caso aqui é ficar de boa com os pares, né? Ficar de boa com seus pares. Porque o Fachin veio com essa história aí, né? De, tem que botar freio aí, um código de ética. Pegou mal, ficou isolado. E aí o Estadão traz alguns bastidores disso. Plano de profeio no comportamento dos ministros isola Fachin no Supremo. É mesmo? E tá ali, né? Logo que ele tomou posse, o Fachin anunciou a intenção de criar um código de conduta. O texto nem começou a ser redigido, ele só aventou a proposta, mas a simples ameaça de fixar um parâmetro de comportamento para os integrantes do tribunal já é motivo de alvoroço. Se Fachin colocar no papel tudo que ele considera reprovável na condutora dos colegas, vai acabar isolado. Talvez não pela Carmen Lúcia. Um dos grandes incômodos que Fachin não esconde é a participação de ministros em eventos patrocinados por empresas com interesse em causas na corte. E os escritórios de advocacia, Fachin? Isso não te incomoda, não? O magistério é a única atividade remunerada que o ministro da corte pode exercer além de julgar processos. É uma interpretação benéfica a si mesmo. O Supremo entende que essas palestras são aulas, mas realmente são aulas. Nossa. Gilmar Mendes produz todo ano o Gilmapalooza. Nesse ano, 6 dos 11 estavam lá. Em sinal de protesto, Fachin não apenas recusou o convite, como fez no Brasil um discurso cobrando comedimento e compostura ao judiciário. Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional. No mesmo dia, questionado sobre a necessidade de um código de conduta para a corte, né? Dom Pedro III resumiu a visão da maioria da corte. Acho que não há a mínima necessidade, porque os ministros do Supremo já se pautam pela conduta ética que a Constituição determina. E Dom Pedro III estava no Gilmapalooza, né? Outro incômodo de Fachin é a forma como eles viajam. A necessidade de anotar regras objetivas de conduta ganhou fôlego depois do Toffoli, né? E o Fachin normalmente costuma viajar de avião comercial. Isolado dos pares no quesito comportamento, Fachin corre o risco de ficar isolado também politicamente dentro do tribunal se insistir na pauta ética. A saída será por um texto genérico que na prática não vai frear condutas consolidadas no tribunal consideradas reprováveis por Fachin. E fica a pergunta, né, que o governo Edivaldo fez. Quem vai colocar um freio? Nem o Fachin que tá lá consegue colocar freio. Quem vai colocar um freio, né? É isso? Acabou? Óbvio que não acabou. Nada é pra sempre. Em nenhum país. Uma hora vai dar errado. E aí? Pra mostrar que a coisa continua sem freio, ainda falando do judiciário, teve aí as votações, né, sobre cassação ou não, suspensão ou não de deputados. E aí o Fachin da Câmara, né, o Hugo Mota, já está sendo visto aí como uma decepção. Eu vou deixar o Caio Junqueira aqui falar. Depois a gente volta só para ver 3 parágrafos, que é o resumo do que ele está comentando aqui. Mas escute só. Início do ano, com a chancela de Arthur Lira, deputado que deixava o cargo. Mas agora, meses depois, Arthur Lira não parece muito satisfeito com o que vem fazendo e da maneira que vem fazendo o Mota à frente da Câmara dos Deputados. Isso, Márcio. Isso muito em razão do que aconteceu ontem da votação, da salvação do mandato do Glauber. O Glauber e o Arthur Lira são rivais, são adversários políticos e ontem a gente acompanhou que o Glauber teve o seu mandato salvo, né, por uma troca. Em vez da cassação, entrou uma suspensão por 6 meses após uma intensa operação política de setores à esquerda do Congresso e principalmente do Palácio do Planalto, que entrou com tudo para virar votos junto principalmente a deputados do centro e da direita. E aí o que aconteceu? Já desde ontem à noite, segundo me relataram, o presidente da Câmara, Arthur Lira, muito incomodado, citou exatamente essa expressão que a gente está vendo aí na tela, que a gestão do Hugo Mota é uma decepção, que se fosse ele o presidente da Câmara, por exemplo, o Glauber teria sido cassado com mais de 400 votos dos 513 disponíveis, o que sugere ali um afastamento, um distanciamento. Houve outras expressões também utilizadas pelo Arthur Lira em relação ao Hugo Mota, de que era um presidente frágil, de que o que aconteceu na Câmara essa semana é uma esculhambação, e várias declarações dele, e ele recebeu muitas mensagens à esquerda e à direita, das bancadas à esquerda e à direita da Câmara dos Deputados, fazendo críticas também à gestão do Hugo Mota. E por que isso tudo é relevante? Porque o Hugo Mota só está onde está por uma decisão política, uma manobra política até, se a gente for analisar, do próprio ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que escolheu, ungiu o Hugo Mota, de quem tem uma proximidade política muito forte, como o seu sucessor na Câmara dos Deputados. No que vai desenvolver essa relação dos dois, a gente ainda precisa ver. O Arthur Lira tende a ser candidato ao Senado, os últimos presidentes da Câmara foram presidentes da Câmara fortes, que tiveram uma postura
candidatura de primeiro-ministro, Eduardo Cunha, Rodrigo Maia e o próprio Arthur Lira, que se reelegeram nos cargos, os 2 últimos pelo menos, e aí o Hugo Mota, com toda essa gestão e toda essa esculhambação, para ficar numa das expressões, ou essa decepção em relação ao seu padrinho político, fica ali uma interrogação se ele conseguiria ser reeleito na próxima legislatura presidente da Câmara. Hoje, no cenário de hoje, isso é muito difícil, e esse, eu não vou dizer um rompimento do Arthur Lira com o Hugo Mota, mas como a gente está vendo aí, uma decepção do Arthur Lira com o Hugo Mota é um fator que joga muito contra o Hugo Mota e sintetiza esse sentimento todo da Câmara, a esquerda e a direita contra o Hugo Mota. Pois é. Capaz do Lira ser elegido deputado federal para voltar para ser o presidente da Câmara de novo. Mas vou voltar aqui só nesses pontos que o Caio Junqueira levanta, né? O Lira teria dito que se fosse ele, o Glauber Braga tinha sido cassado. Ele também mostrou incômodo, né, de usar a polícia para retirar a imprensa. Ter pautado o PL da dosimetria sem acordo. A leitura aqui, Hugo Mota não tem liderança, é uma decepção. Aí, vê como são as coisas, né? Após tumulto, Gonê vai avaliar medidas contra Hugo Mota. Fez de tudo para agradar o PT, não caçar o Glauber Braga e agora tá com a PGR no pé. Porque os petistas fizeram isso. Olha, ó. Parlamentares da base do governo protocolaram a representação criminal na PGR contra Hugo Mota. O Paulo Gonê agora avaliará possíveis medidas sobre o caso, que é exatamente o caso aí da violência. A representação cita lesão corporal, violência política de gênero, abuso de autoridade relacionados à expulsão do Glauber Braga da cadeira do Hugo Mota, né? Segundo a denúncia, a ação truculenta da polícia teria ocorrido por ordem direta do Hugo Mota, o que ele nega. Durante a confusão, jornalistas foram agredidos e expulsos do plenário e a transmissão da TV foi suspensa. Paulo Gonê, pra cima dele. Pra cima dele, para Hugo Mota entender o que é ser bolsonarista nesse país. Aí, vamos lá. Isso aqui foi um dos principais casos do dia de ontem. O dia começou assim. Ministro do Supremo, dizem que decisão da Câmara sobre Carla Zambelli, né? Como inaceitável. E avaliam reação. Vamos começar a avaliar. Início do dia. Estavam lá avaliando. E aí, a gente vai fazer alguma coisa? Não vai? Aí o dia foi passando. Aí veio o Valdo Cruz. O Supremo pode revogar a decisão do caso Zambelli, viu? Já estão avaliando para revogar. Aí temos que ouvir aqui o Valdo Cruz, porque a gente vai voltar depois no argumento dele, para ver se é verdade ou não o que ele está falando. O que pode acontecer? Segundo esses ministros que eu conversei, tecnicamente o Supremo pode revogar essa decisão da Câmara, mas pode ser... Tecnicamente pode. Quem que disse isso, Valdo? E não seria importante falar, tecnicamente pode, com base nisso, ou na lei tal, o artigo tal, explicar aí, Valdo. Por que pode, Valdo? Ele só deu a carteirada. Os ministros que pode. Técnica. 100% técnica. Encontrado alguma outra saída, como foi o caso do Donadon, em que foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Tomou a decisão, aí o Congresso analisou de novo e cassou o mandato dele. Então, hoje, tecnicamente, segundo esses ministros, a decisão da Câmara pode ser revogada. O Lindbergh Farias, líder do PT, vai entrar ainda hoje com um mandado de segurança pedindo exatamente isso, para que o Supremo mande à Câmara cumprir a decisão judicial. Agora, tem ministro achando que a melhor forma seria uma negociação, para evitar um novo confronto entre STF e Câmara dos Deputados. É pensar, né? Vamos talvez negociar. Não tem negociação nenhuma, amigo. Nenhuma. Dom Pedro III decreta a perda imediata do mandato de Zambelli. Pronto. Já foi. E aí? Em parceria, a Valdo Cruz. E aí a pergunta da Malu Gaspar do Verdivaldo, né? Vai ter algum freio? Ou a ala conivente. Câmara entra em terreno perigoso. O Estadão fez editorial para defender a ação. O Supremo tá certo. Começa lá, só separei aqui 4 parágrafos. A cassação da Zambelli, convenção biliar, não era objeto de deliberação política, era uma imposição constitucional. O artigo 55 está escrito em português cristalino. Perderá o mandato parlamentar que sofreu condenação criminal e sentença transitada em julgado. Esse artigo, eu acho que tem alguns parágrafos, hein, Estadão?
Tem alguns parágrafos extras. Portanto, não há espaço para criatividade hermenêutica ou casuísmos. A perda de mandato é uma hipótese de um ato discricionário das casas do Congresso, mas um comando a ser obedecido. Será mesmo? Ao rebelar-se, a Câmara não só pisoteou a lei maior, como indevidamente arvorou-se a instância revisora do Supremo. A Câmara que está avançando, viu? É a Câmara, viu? A Câmara está interferindo na harmonia dos... É a Câmara, viu, que está interferindo na harmonia dos poderes. Diante dessa... Aí você vê, ó, como o Estadão é vagabundo. Diante dessa flagrante inconstitucionalidade, ele reforça, né? Carteirada. Não tardou para que o Supremo interviesse para restabelecer a ordem. Obrigado. No mesmo dia, Dom Pedro III anulou a decisão da Câmara e determinou que o presidente da Casa, Hugo Mota, dê posse ao suplêncio de Zambelli em até 48 horas. O ministro destacou na cidade de Congresso, né, cabe apenas declarar perda do mandato. Boa. O que se viu mais uma vez foi a supremacia do espírito de corpo, não corporativismo. Ok. Aí vem, ó. Para piorar, a tibieza da Câmara ainda causou olha isso aqui, grave prejuízo, grave, gente, grave, não consigo, ao Estado de São Paulo, que sem a substituição de Zambelli por suplente, que efetivamente possa representar os eleitores paulistas, restará ainda mais subrepresentado no Legislativo. Gente, olha só, eu até entenderia se o Estadão falasse, olha, por tibieza, a Câmara causou um prejuízo. Causou um prejuízo. Você está com um deputado a menos. Mas um grave prejuízo? Vocês acham que isso aqui descreve a realidade? No universo de 513 deputados, São Paulo é o estado com o maior número de deputados. Aí você perdeu um. Por causa de um deputado. Você tem um grave prejuízo. Então, tu entende como é que essa turma lida com as emoções, com as palavras, para enfiar no leitor, né, a impressão que, meu Deus, obrigado por salvar o Brasil do fascismo bolsonarista? A Câmara foi institucionalmente responsável ao desafiar abertamente a decisão judicial definitiva e reinterpretar a Constituição. Será que a Câmara reinterpretou? Temos respostas. A guarida dada a uma criminosa condenada revela o quão baixo a Câmara está disposta em sua disputa por poder com o Supremo. É a Câmara que joga baixo, né? Não se pode perder de vista que é na Corte que está a grande chance de moralização da representação política popular, o fim da malversação de bilhões de reais em emendas parlamentares. Pois bem. Para começar aqui com o Enio, porque eu sei que a opinião dele não presta, porque ele é de direita. Quem é de direita no Brasil vale o peso de uma bosta. Então, ninguém liga. Para o consórcio você não existe. Você pode ser aniquilado daí sem dó nem piedade. Mas eu sei como vocês conseguem ter a capacidade do raciocínio lógico, né? E não importa se a pessoa é direita ou esquerda. Mas eu não vou parar com o Enio. Quero começar com ele. Ele comenta, né? Você vê, o Valdo disse que era técnico, o Estadão puxou o artigo 50. Vou até mostrar, ó. Artigo 55. Vamos olhar o artigo 55. O Enio fala assim, ó, a minha análise sobre o caso. Existe uma decisão anterior da própria Corte, em situação parecida, em que Barroso suspendeu a decisão da Câmara que salvava o mandato de um deputado que estava preso e condenado a mais de 13 anos de prisão. Mas Barroso apenas suspendeu a sessão que salvou o mandato de Donadon. Ele expressamente, o Barroso, disse, aspas, esclareço que a presente decisão não produz a perda automática do mandato, cuja declaração, ainda quando constitua ato vinculado, é de atribuição da mesa. A questão é que o Dom Pedro III foi além. Aí o Enio disse que, na visão dele, jurídica dele, ele atropelou a Constituição e a Câmara. Por quê? Porque o ministro anulou a decisão da mesa e decretou a perda imediata do mandato de Zambelli. A questão é que a Constituição é cristalina em dizer que esse movimento deve ser feito pela Câmara. Vejam. Aí o que é que o Enio faz? Ele traz o artigo 55. Só que ele mostra o parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5,
a perda será declarada pela mesa respectiva, ou seja, isso aqui vale tanto para o parlamento quanto para o Senado, ou seja, o Senado da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Isso quer dizer que, ainda que se imagine que Dom Pedro III poderia anular a sessão que salvou a Zambelli, ele jamais poderia determinar a perda do mandato de Zambelli. Isso é um poder que a Constituição simplesmente não lhe garante. Expressamente, cabe à mesa. Se Hugo Mota cumprir, Dom Pedro III abriu a caixa de Pandora. Ele poderá determinar a perda de mandato de qualquer deputado ou senador de forma imediata, independente do que se diga a Constituição. Talvez aqui no final o Enio se emocionou. Mas e aí? Caio Junqueira, também do consórcio, vai falar sobre essa situação com base em conversa que ele teve com juristas. Vamos ver, né? Se é, como o Estadão diz, assim, indiscutível. Como o Valdo diz, técnico. 100% técnico. Agora, Caio, a gente vem acompanhando nas últimas, eu ia falar semanas, dias, mas na verdade são horas, a temperatura entre o Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, que parecia que ia diminuir depois da decisão de ontem do ministro Gilmar Mendes de voltar atrás naquela liminar sobre o impeachment. E agora, horas depois, nós voltamos a subir essa mesma temperatura com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Jussara, boa noite a todos. Márcio, se a gente acompanhar os episódios dessa semana, você cita o de quarta-feira, né, do recuo do ministro Gilmar Mendes na questão de processos de impeachment contra ministros do Supremo, sim, e na véspera teve a aprovação do PL da dosimetria também com o aceite, com o aval daquele texto por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente caminhava para um final de ano, ontem até no Prime você me perguntou, a gente concordou que caminhava para um final de semana mais tranquilo, mas que aí até o próximo problema, e o próximo problema acabou de aparecer no dia seguinte. Então terça-feira, quarta-feira, acordões entre Legislativo e Judiciário, mas já aí na noite desta quinta-feira retoma e amplia esse tensionamento, principalmente porque o ministro Alexandre de Moraes determina que em 48 horas ela perca sim o mandato. Eu conversei, Márcio, logo que saiu a decisão também com quatro juristas reconhecidos aqui, que nós, inclusive nós da imprensa, costumamos recorrer em casos como esse. E dois me disseram que a decisão de Alexandre de Moraes está certa, dois me disseram que a decisão de Alexandre de Moraes está errada. Sob outra ótica, dois me disseram que a decisão da Câmara de cassar o mandato da Zambelli está certa e dois que está errado. Por quê? Porque especificamente no caso da Carla Zambelli, que se trata do artigo 55, inciso 6 da Constituição Federal, que diz que perdas ou suspensão de direitos políticos perde automaticamente o mandato, tem um parágrafo 2º ali, que fala, no caso desse inciso 6, precisa ter uma decisão por maioria absoluta da Câmara ou do Senado Federal. E foi isso que a Câmara fez. A Câmara pegou a decisão judicial e submeteu para outra decisão do plenário da Câmara dos Deputados. E aí há uma divergência. Tem juristas me dizendo que você tem que ter uma leitura geral da Constituição Federal e da legislação para entender que, se há condenação criminal, há a perda de direitos políticos e automaticamente há a perda do mandato. Mas tem ali um parágrafo 2º no artigo 55 da Constituição que fala que essa decisão judicial precisa ser submetida ao plenário, seja da Câmara, seja do Senado. Ou seja, até mesmo dentro dos juristas e dentro do direito eleitoral e constitucional, há divergência, pelo que eu pude levar, dois de cada lado ali, quatro juristas respeitados, colocando ali a possibilidade de um entendimento de um e um entendimento para outro. Mas, de qualquer maneira, dá para a gente ter essa conclusão que a gente está lendo aí na Taja. Decisão do Alexandre de Moraes amplia essa crise entre Supremo e Câmara depois de uma terça-feira e de uma quarta-feira de acordões entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí? É técnico? Pode fazer de qualquer jeito? É cristalino? O Estadão tá certo? No mínimo existe uma dúvida no ar, né? Você deveria defender o seu ponto. Agora, dar carteirada é o que a imprensa faz. Isso é a conivência que o Verdival estava reclamando, que a Malu Gaspar estava reclamando, né? Os coleguinhas de vocês. Vamos falar rapidinho sobre uma situação. Vou ver na direita.
Vocês devem estar acompanhando aí, né? Companheiro Silvio Navarro. Foi demitido? Foi desligado ou se demitiu do Oeste? Eu ia falar sobre... Vamos voltar dando ferida, né? Mas enfim. Silvio postava lá no Twitter, né? Recebi a notícia hoje que fui desligado. Então o Silvio disse que, irmão, eu não pedi pra sair não, viu? Fui desligado, me demitiram. Teve mais de 5 anos da Oeste, deixa amigos por lá, desejo sorte para a empresa, nova fase. Amanhã estarei 8 horas ao vivo na Auriverde, né? E aí o Carlos diz, né? Rapaz, coincidência é só mais uma, né? Bom trabalho sempre. Curiosamente, eu vou passar aqui o meu feeling, né, das coisas. Lá no canal secundário, eu faço live 5 vezes por semana. Tento fazer, pelo menos, com o pessoal. Eu gosto muito de ler o chat. No chat o pessoal bota todas as suas queixas, né? E já tinha um bom tempo que o pessoal vinha se queixando de algumas coisinhas, né, da turminha da Revista Oeste. E muita gente destacava que Silvio era o mais bolsonarista da galera. E aí muita gente chegou a levantar aí uma lebre que, pô, antes disso aqui acontecer, o Silvio tinha gravado um vídeo em apoio aberto a Bolsonaro. Mas eu vou trazer informações já já. Primeiro, veja só esse daqui. Após a demissão do Silvio, no programa das meninas do Partido Novo, posso chamar assim, né? Não tem problema, né? No programa das meninas do Partido Novo, elas falaram o seguinte, né? O palhaço postou falando, parece que a revista Oeste sentiu, vocês mentem, Oeste. Silvio Navarro não deixou a revista, vocês o demitiram, assumam. Olha o que ela disse. A revista Oeste informa que o jornalista Silvio Navarro deixou a empresa por razões internas relacionadas ao ciclo natural de qualquer organização. Mudanças fazem parte do desenvolvimento de equipes e projetos e seguem sempre critérios profissionais. Agradecemos ao Silvio pela dedicação ao longo de sua trajetória na Oeste e desejamos muita sorte em seus próximos passos. Gente, a revista Oeste informa... Eu gosto disso, sabe? Dos próximos passos. Não deseja porcaria nenhuma, rapaz. Quem que deseja algo bom pra alguém nesse país? O povo quer, é dedo no olho. Eu não consigo ser protocolar assim, não. É muita falinha protocolar de teleprompter, velho. Eu não nasci pra isso, não. Obrigado, Deus, por realmente ser independente, viu? Meu patrão sou eu, meu editor sou eu, meu redator sou eu, é tudo eu. Meu jornalista sou eu, meu comentarista sou eu. Se der errado, eu vou reclamar comigo mesmo. Aí o Pitoli largou o doce. Depois que o Silvio saiu, né, acho que o Pitoli falou, pô, não vou falar isso com um cara aqui pra, sei lá, né, não é tão elegante. Aí chutou logo o pau da barraca. Vamos ouvir o Pitoli. Eu tomei uma decisão e fui abraçado pela direção da Auriverde. É a seguinte, diante do ocorrido com Silvio Navarro, a forma como se deu a dispensa do Silvio Navarro da revista Oeste, eu não posso mais andar com o Oeste, tá? Então, nós tínhamos aqui um contrato, tanto é que logo no início do programa da Oeste você ouvia lá, né? Rádios que retransmitem o Oeste Sem Filtro, rádio não sei o que lá e tal, Auriverde, Bauru, 97.5. A partir de hoje, eu não vou transmitir mais Oeste Sem Filtro, ok? Vitório, você está sendo muito radical. Olha, deixa eu te contar uma coisa, você vai me entender. Eu não fiz isso aqui na frente do Silvio para não constrangê-lo, mas eu posso fazer agora. E eu já venho notando há algum tempo que surge um descolamento ideológico da Auriverde, do meu posicionamento, em relação ao que propõe a revista Oeste. Não tenho nenhum problema em dizer. Só que a atitude tomada em relação ao Silvio Navarro ontem, e eu posso dizer aqui porque Silvio disse aqui hoje, ele foi informado por uma mensagem de WhatsApp, ontem às 7h05 da manhã, que havia sido dispensado da revista Oeste. Às 7h05 da manhã. Dispensado um profissional do quilate, do valor do Silvio Navarro, dispensado por uma mensagem de WhatsApp. Outra questão que foi tornada pública foi a nota, lida e emitida pela Oeste, lida pelos apresentadores, dizendo que Silvio deixou a programação, deixou a empresa. Não, vocês deixaram o Silvio. Vocês demitiram o Silvio. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Não tenho nada a ver com isso. Mas a verdade precisa prevalecer. É a verdade que me persegue, e eu persigo a verdade. Então, não foi o Silvio que deixou. Vocês deixaram o Silvio. E diante disso,
Eu detesto injustiça. E o que foi promovido para com o Silvio foi uma injustiça. E sendo assim, eu seria hipócrita em manter na Auriverde a parceria com a Oeste. Então, rompi. Acabou. Eu recebi a informação agora do responsável pelo departamento aqui, da emissora, que já está tudo ok. E hoje eu não transmito mais Oeste Sem Filtro. Eu não posso. Eu não me sinto bem em... Ô, Silvio, vem aqui, Silvio. Você é um amigo. Vou te dar um abraço. Por gentileza, Silvio. Oeste, vamos continuar com o programa? Não posso. Não posso. Posso dizer assim, só um tiquinho assim, meio chato, né? Eu acho que eu já falei do verdadeiro dono da revista Oeste mais de uma vez, o Jairo Leal. E eu falei lá atrás, Jairo Leal, vá tomar naquele lugar. E eu falo de novo, vá tomar de novo. Sabe? Um bom tempo que eu falei, né? As coisas vão fazendo sentido conforme o tempo vai passando. O louco que dividia a direita, né? Não é tão louco assim, né? Eu fui atrás dessa fofoca no final do dia. O que o Pitoli tá falando realmente é real. Falei, eu sou tipo Roma, sabe aquele ditado? Todos os caminhos levam a Roma. Tapa, todas as fofocas chegam em mim, velho. É incrível. Ainda mais porque, como eu tenho a aura, né, da divisão da direita, aí quando tem isso, o povo quer me mandar, que é pra ter crescendo. Aí eu já soube que o Silvio tinha sido demitido, tiraram ele todos os grupos de WhatsApp. Aí deram a desculpa pro Silvio, a desculpa formal, que ele não estava indo presencialmente. Só que não houve uma queixa de, pô, começa a vir presencialmente. Ninguém. Porque assim, se você acha que isso é ruim, normalmente você fala que a pessoa. Se o seu funcionário tá fazendo a distância, você primeiro fala com ele, ô irmão, home office o tempo todo não dá, né? Pô, cola aí, tudo mais. O Silvio, ele não fazia home office o programa dele lá, que ele tinha, né, o Arena, que tipo um Roda Viva. Mas as participações nos jornais, ele tá muitas vezes, né, por videoconferência. E aí não teve, né, uma chamada assim, né? Só esteja preso, esteja demitido. E foi. Copeiro Jairo Leal. Gente, a real é que agora em final de novembro, digam que é mentira. Digam que é mentira que teve um jantar lá no Bandeirantes, né, que é no palácio lá do Tarcísio, que tava Augusto Nunes, Branca Nunes, Paula Leal e o Piotr. Diz que foi mentira. Diz que foi mentira. E eu já sabia isso muito antes do caso do Silvio. Eu, inclusive, já sei, desde as... Deixa eu ver aqui, ver o horário. Peraí. Vou falar o horário preciso. Desde as exatas 6:30 da noite de ontem, era 7:30 da manhã hoje aqui. Desde as 6:30 de ontem eu já sei até pra onde o Silvio vai estar de casa nova. Onde que o Silvio vai trabalhar? Pergunte a ele, mas já tá de casa nova já. Saberão em breve. Já mandei logo os parabéns no Twitter. Eu ficar logo nervoso, todo mundo fica nervoso. Mas tá aí, velho. Essa é a direita, sabe? A união da direita. Pra mim, tudo papo mole, velho. Papo furado, sabe? Conversa mole. Semana passada eu tava lá, com todo respeito, Alexandre Garcia, querendo falar Bolsonaro, indicação do Flávio é monarquia, aqui, isso, aquilo, outro. Eu falei, nossa, velho. Chato, sabe? Papo chato, papo chato. O povo tem um ranço do bolsonarismo. E aí a turma tá lá, né? Mostrando, assim, movimentos estranhos que vem acontecendo já há algum tempo. Tem uma problema deles, né? Levando Chico Graziano, um antibolsonarista doente, pra falar do livro dele sobre FHC. É umas coisas assim que na minha cabeça não entra. Você pode tentar me convencer, mas na minha cabeça não vai entrar. Eu quero é que o povo realmente entenda o que está acontecendo e que todo mundo, pô, bote assim pratos limpos. Ó, eu defendo isso, eu defendo aquilo outro, e a população escolhe o caminho que ela quer seguir. No final do dia, você vê que não tem aquele apreço real, sabe, pelo bolsonarismo. É tipo assim, ó, cara, vamos falar o que o povo gosta e depois, quem sabe, a gente dá um cavalo de pau. Quem manda mesmo na revista Oeste é o Jairo Leal. Pode falar o que for, pode... Quem manda é o Jairo Leal. Quem manda é o Jairo Leal. Que era o carregador de pasta do Civita, né? Lá da Veja, que até já apareceu no dossiê histórico aqui da gente. Tá lá, né? Até no Diálogo Interamericano. O Civita já fez parte. Dá um bisu aí, prendedor aí que era o Civita da Veja. Tudo é a história do Jairo Leal. Aí você vai saber um pouco aí. Pode chorar e pode reclamar. Pode vir um de sempre aí me acusar de mim uma coisa. Acusa aí, irmão. Tô nem aí.
Meu chefe sou eu. Meu chefe sou eu. Fazer o quê, né? Agora que eu falo. Na verdade, aqui eu falei. Hoje, nesse final aqui, fui falar um monte de coisa que eu não pude provar, né? Mas vocês vão ver se o Silvio já não tá de casa nova. Vocês vão. Mas vamos ver se não tá. Deixa passar. Não sei se vai ser uma semana, 2 e até quando der né, o rosto assim. Eu vi, eu estou aqui, ou o Silvio vai anunciar. Mas bora ver se eu tava errado ou não. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passa no canal, tem Antônio Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, empaim.com/br. Não deu pra falar nada do Flávio, eu já esperava isso. A gente se vê amanhã. Andem pela sombra. Aquele grande beijo, abraço. Tamo junto, gente. Valeu, meus amigos. Fui!